Olha que loucura. Hoje eu preciso lembrar você aquilo que você já sabe, que é a respeito dessa palavra, em memória de mim. A gente fala isso sempre, né, pastor? Façam isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas conhecem Deus intelectualmente, mas elas não têm lembrança com revelação de quem é Deus, do que Ele fez. Cada dia mais as pessoas estão se esquecendo, estão perdendo o foco, e hoje à noite o nosso pastor vai trazer uma palavra sobre isso. Mas eu acredito que as pessoas perdem o foco porque elas param de se lembrar quem é o Senhor. A gente ouve tantas coisas e existem tantos símbolos de poder na terra, amém? Nós olhamos para grandes nações, olhamos para o homem indo na lua, homens trabalhando, células, troncos, tanta coisa que a ciência está trazendo, que dá uma impressão que Deus é algo arcaico, ultrapassado, que ficou lá atrás, o Deus da história. Sabe uma coisa que Deus me trouxe à memória hoje de manhã? Quando Ele tira o povo do Egito, e a gente vai ler o livro de Êxodo, mas quando Ele tira o povo do Egito, Ele fala o seguinte, Gustavo: vocês, pais, devem contar essa história a seus filhos, de geração em geração. Por que será que Deus ia falar que eles deveriam fazer isso? Vamos olhar em Êxodo 12 e depois a gente vai olhar mais um texto. Mas você vai lembrar a respeito do que Ele deixou um recado para nós. O Senhor sempre traz para mim e para você observações nas Escrituras. Ele sempre fez isso, porque Ele é um Deus que sabe das nossas limitações, irmãos. Olha só, no capítulo 12 de Êxodo, o Senhor diz: e o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena, para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo o tome segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. O vosso cordeiro será sem defeito. Você sabe que isso já tipifica o Cristo. Um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia do mesmo mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tarde, tomarão do sangue, o colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne naquela noite assada no fogo, e pão asmo com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, e sua cabeça com os pés e suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte, e o que restar disso até a manhã seguinte queimareis com fogo. E assim comereis com os vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés, vosso cajado na mão, e comereis com pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu ver o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós, para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial. E fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações. Fareis dele uma festa por ordenança eterna. 7 dias comerei pão
asmo até o primeiro dia. Afastarás o fermento das vossas casas, porque todo aquele que come pão levedado desde o primeiro dia até o 7º dia, essa alma será cortada de Israel. E aí você vai ver ele dando várias ordenanças. Só que vai comigo no versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e quando ele vir o sangue na verga e nas 2 ombreiras, o Senhor passará sobre a porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E observarei isto por ordenança para ti e para os vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando estiverdes na terra que o Senhor vos dará, segundo o que ele prometeu, que guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: o que quer dizer esse culto? Que direis? Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. E o povo curvou a cabeça e o adorou. Deixa eu te falar uma coisa. Você já tinha observado o cuidado que Deus tem de dizer assim, ó, vocês vão fazer isso de geração em geração, e quando os vossos filhos vos perguntarem, vocês devem explicar. Não precisa, mas em Deuteronômio 6, 6, 7 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. Falando disso, memorial, gente, não é um ritual que a gente faz aqui todo mês, para pegar um pedacinho de pão, tomar um cálice. Não, isso aqui é tão sério, tão profundo. Quando nós fazemos, nós estamos renovando uma aliança, mas acima de tudo, você está dizendo o seguinte: eu estou trazendo à minha memória, Jaso, algo que é eterno, algo que é espiritual, algo que simboliza o que nós vamos desfrutar com o Senhor na eternidade. Sabe qual é o nosso problema hoje? Eu fico me perguntando, o que a gente fala quando está sentado em casa? O que a gente fala quando a gente se levanta? O que a gente fala quando a gente está andando pelo caminho? Porque, irmãos, as nossas bocas têm se enchido de coisas tão fúteis. E o Senhor, Ele fala assim, ó, não fica falando assim, ó, que comeremos, que beberemos, o que nos vestiremos. Não fica pensando nisso. Sabe o que nós deveríamos dizer? Como João Batista: é chegado a vós o reino dos céus. No meio dessa pandemia, não pregando medo, juízo, mas dizendo: existe um cordeiro que foi sacrificado, e ele tem paz para te dar, ele tem segurança para te dar. O sangue dele passado no umbral da porta da tua casa marcará que você tem alguém que é por você. Agora, sabe o que é estranho? Nós estamos esquecendo que o cordeiro foi entregue por nós. Irmãos, o que está acontecendo conosco? Nós precisamos sair da terra, e você vai ouvir mais sobre isso hoje à noite, e focar nas coisas que são do céu. Não é isso, pastor, que Deus tem falado? A terra está ocupando um lugar muito grande dentro de nós. A terra está ocupando um lugar que não é dela, porque você não é da terra, você é do céu. Os valores de não perdoar, de julgar, de condenar, de apontar o dedo, é terra. O céu prega: eu vos dei vida, eu dei minha vida para pagar a sua conta, a sua dívida. O céu não olha para o pecador como a terra olha. O céu olha para o pecador dizendo: eu morri por ele, eu quero ele, eu vou lutar por ele, eu vou atrás dele. A terra diz assim: larga para lá, não vale nada. Queridos, a terra
não é a medida que nós temos que viver. E eu estou falando de valores morais, mas estou falando de valores afetivos. Esses são dias onde nós não podemos ser egocêntricos, não podemos ser avarentos, não podemos ser individualistas. Esses são dias de sermos igreja. Igreja que é sensível à dor do outro. Igreja que ora, igreja que adora, igreja que tem fome da comunhão. Que não precisa a gente ficar, vem para o culto, irmãos, vem para o culto. Não, querido. É como o pastor fala, no Café com Pastores. Pastores, líderes e fominhas. Mas a Bíblia diz que aquele que tem fome e sede, esse vai se fartar da presença de Deus. Eu vejo um Deus que desde o Antigo Testamento traz para mim e para você um alerta. Cuidado, você pode se esquecer daquilo que tem valor. E o que tem valor não é o que o dinheiro pode comprar. O que tem valor não é o elogio das pessoas a seu respeito. O que tem valor não é o seu eu sendo, massageado. O que tem valor é quando você sabe ser o grão de trigo que morre. E sabe o que é interessante? Eu estava lendo sobre o grão de trigo, embora eu não vou pregar hoje. Você já percebeu que o desafio do grão de trigo é morrer e se preservar vivo? Não é paradoxal? Ele morre quando você tira da espiga, não é isso? Aí quando ele vai para debaixo da terra, sozinho, ali ele é desafiado a lutar pela vida para vir o broto. E aí de novo nasceu uma grande árvore. Porque eu não sei se você entende, a semente não pode ser viva, ela tem que estar o quê? Morta. Mas quando você pega a semente e coloca na terra, e ela fica ali quietinha, não fica se mexendo, porque está morto. Morto não se mexe, morto não murmura, morto não critica, morto está morto. E quando está morto, ali na terra, água, sol, quando você vai ver, vem o broto de Jessé, E aquela semente, ela não fica mais semente, ela se torna uma árvore frutífera. Sabe o que é interessante? Você já parou para pensar? É uma semente que se torna uma árvore e depois ela dá muito fruto. Só que para ela dar uma árvore com muito fruto, ela tem que escolher morrer e ficar sozinha. Jesus, quando veio a essa terra, ele escolheu isso. Por isso ele podia declarar: eu sou a videira. Porque primeiro, antes de ser a videira, ele escolheu dar. Quando eu olho para o livro de Êxodo, eu fico pensando e eu me senti assim: Senhor, inculcarás na cabeça dos teus filhos. O que a gente anda inculcando na cabeça das pessoas, pastor Celso? Crise, medo, crítica, lamentação, pessimismo. Gente, é muito lindo. Sabe como é que era a cultura do povo daquela época? Os pais iam falando para os filhos. Não tinha escola dominical, não. Não tinha Bíblia, não. Olha aqui. Desde pequenininho, os filhos iam perguntando: pai, o que é aquilo? Aquilo ali foi o que Deus fez por nós. Porque Deus abriu o mar para a gente. Você já imaginou uma criança com os olhinhos assim, pastor? Ai, é o Deus de Israel, poderoso, nuvem, mandou maná. Você acredita que nós temos uma geração onde os filhos conhecem a religião dos pais, mas não conhecem o Deus que os pais servem? Eu falo de público, meu desafio ainda é Radassa. Porque não basta eu conhecer o Senhor, a minha filha precisa ter uma experiência com Deus. Porque na verdade, irmãos, trazer um filho à igreja não significa que a igreja está dentro dele. Precisa ser gerado. E isso é gerado pelo relacionamento familiar. Não é isso, meu pastor? É relacionamento. O grande problema é que na igreja todo mundo levanta a mão. E em casa todo mundo, E eu não estou falando de você ir no quarto do filho e fazer uma oração. Ou como eu também faço, falar o versículo da Bíblia. Olha só, um filho pode falar versículo da Bíblia, mas não está entendendo nada da revelação da Bíblia. E aí nós nos tornamos
pessoas que acabam fazendo uma grande reza. Eu falo o versículo todo dia antes do meu filho dormir. Só que depois que você fala o versículo, você manifesta a sua carnalidade. E o seu filho não vê atitudes do versículo que você ensina, mas ele vê atitudes de um pai e uma mãe carnal. E aí, irmãos? Às vezes nós pregamos a Bíblia para as pessoas, né? Muito bonito. Só que o que falamos não é compatível com aquilo que manifestamos. Então tudo que você pregou faz o quê? Se perde. Porque o que falamos tem que ser compatível com aquilo que praticamos. Por isso que é melhor falar pouco, irmãos. A Bíblia diz: sábio é aquele que ouve mais, se assenta para ouvir e é tardio no falar. Porque quem tem muita pressa de falar, de pregar, de pegar microfone, vai, bobo. Você não pensa que nós, pastores, trememos e gememos quando temos que trazer uma palavra nesse altar? Porque ninguém vive de pregação, irmãos. Você não segue uma pregação, você tem que seguir o Cristo que está sendo pregado. E para isso eu tenho que entender que Cristo é o Cordeiro que tirou a minha dívida e a sua dívida e colocou sobre ele, sobre os seus ombros. Por isso que não pode ser pesado vir ao culto, irmãos. Não pode ser pesado dizimar. Não pode ser obrigação da oferta. Não pode a gente ficar, irmãos, vamos. Querido, quem tem entendimento, quem tem revelação, sabe a sua posição dentro do reino. O Senhor está dizendo para mim e você o seguinte: cuidado, você está esquecendo daquilo que é eterno. Memorial. O Senhor vira para eles e fala a respeito ali em Deuteronômio que deveria inculcar, falar sentado em sua casa. Não sei se você entende, Deuteronômio diz assim exatamente: falarás dessas coisas em sua casa. E aí eu quero pegar essa parte. O que nós estamos falando na nossa casa? Você sabe qual é o nosso lugar de confronto? Qual é o seu maior lugar de confronto, meu irmão? A minha casa. E quando falamos de casa, falamos dos nossos parentes, sabia disso? Eu me dou muito bem com meu pai e minha mãe, eu não gosto do resto da parentela. Está errado, irmão. A Bíblia fala de gerações. Nós que somos igreja, não temos direito de dizer: esse é joio, esse é trigo, esse é joio, esse é trigo, esse é joio, esse é trigo. Podemos escolher, irmãos? Não. Nós vamos crescer junto com o joio, não é assim? Quem é que determina quem é trigo e quem é joio? O Senhor. Então posso te falar uma coisa, você vai ouvir isso sempre nessa igreja. Tudo está na área do relacionamento. Quer saber como é que você está? Meça seus relacionamentos. E não as pregações. Porque não são as pregações, não são as músicas, não são as emoções que determinam o nível de maturidade que você está tendo no reino de Deus. Mas é como você está vivendo depois de sair do Egito. O Senhor te alcançou, o Senhor pagou a sua dívida, Ele fez um memorial, mas agora, o que você está fazendo com isso? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Há uma geração cansada, irmãos, lá fora. Há uma geração estressada, lutando pela sobrevivência, correto? Você está percebendo como as pessoas estão nervosas na rua? Como elas estão de mau humor? As pessoas estão ficando de um jeito que você... Obrigada, querido. Que você não pode sequer errar na fila e falar que era você que estava ali. Não, você até... Sabe por quê? Porque a terra está gemendo. As pessoas estão gemendo. E aí eu me pergunto, o que a gente anda falando? A gente tem tido palavras nessa igreja, irmãos, palavras assim muito poderosas. O problema não é o que Deus está falando, é o que você está fazendo com aquilo que Ele está falando.
Porque para mim, eu não venho aqui hoje à noite ouvir o pastor Celso pregar. Eu venho ouvir a voz de Deus e tomar posicionamento. Irmãos, vou falar de novo. Traga à sua memória o que você vem fazer no lugar de culto. Entenda, você não vem para um clube. Você não vem ouvir uma pregação. O sacrifício, sou eu. Eu não chego aqui dizendo, eu já conheço esse texto. O pastor já pregou sobre isso. Bacana a pregação, hein? A vontade que eu tenho, quando a pessoa elogia uma pregação, dizer, e o que você vai fazer agora? Entendeu? Nossa, pastor, aquela palavra, pastor Celso, aquela palavra foi tremenda. Já pensou, pastor, toda vez que a pessoa chegar e falar, pastor, aquela palavra, aí você chega e fala, e aí, o que você vai fazer com ela agora? Para onde você vai com isso? Irmãos, Deus está chamando essa igreja para um alinhamento. Porque Deus já falou hoje, você é um evangelista. Você é um sacerdote. Como é que eu posso me preparar para estar aqui todo domingo, toda quinta, e não ter manifestado Deus para ninguém, e dado ninguém para ouvir o evangelho? Eu chamo para churrasco, eu chamo para festa, eu chamo para futebol, mas eu não tenho coragem de dizer, olha só, vamos ouvir uma palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse povo aqui é um povo que precisava lembrar dessa Páscoa, do que o Senhor fez. E aí eu fico pensando o seguinte, falarás aos seus filhos, né? No Salmo 78, você não precisa abrir, diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração futura o louvor do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. O que ouvimos e aprendemos. Você tem ouvido as palavras ministradas nessa casa? E se tem ouvido, o que nós estamos aprendendo? Porque essa é uma geração que precisa voltar a aprender. Se assentar e não ter pressa de liderar nada, não ter pressa de mandar em nada, é ter pressa de se assentar, porque nós precisamos voltar à origem do aprender. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Temos que aprender a perdoar novamente. Olha que coisa. Não, eu já sei, sabe nada, irmão. Sabe nada, fachada. Aprender a orar com a família. Não, eu já oro, mentira. Ora nada, faz uma reza forte, bota as crianças para dormir. Não é assim? Vai ficar quieto lá no quarto, pega o seu celular. Porque o celular virou chupeta, né? Lá em casa nós estamos de greve de celular. O celular da Radassa está preso. Vai ser reeducado agora. Porque, como somos uma geração cansada, nós damos o celular para os nossos filhos para eles não nos incomodarem. Eu vou ler minha Bíblia em paz, porque meu filho está lá no quarto com o celularzinho dele. Só que nesse celular pode ter pedófilo, nesse celular pode ter instrução de como se suicidar, nesse celular tem pornografia. E nós achamos que é só um brinquedinho, mas que o diabo está usando numa velocidade assustadora. Um objeto hoje de adultério é o WhatsApp. Sabia disso? Começa com uma conversa despretensiosa, aí conversa um dia, aí acha um ex, aí vai indo. Você está entendendo? Que enquanto a gente está esquecendo as coisas, as potestades sabem que tem pouco tempo, então elas estão indo numa velocidade, e nós, o povo que saiu do Egito, estamos assim, na Babilônia. Esses são dias da gente falar menos e aprender mais, irmãos.
Você tem que aprender a ser pai de novo. Você tem que aprender a ser mãe de novo. Não adianta, o que foi usado na geração da minha mãe comigo já não funciona. Eu já tenho que ouvir Deus para como lidar com essa geração da minha filha. O que eu vivenciei com o Gabriel na época que eu cuidei dele já não serve. Eu já tenho que aprender e ouvir coisas novas do Espírito para direcionar essa geração. A geração dos netos do pastor já vai ser uma outra geração. E se não ouvirmos o Espírito de morte vai tragar a nossa casa. Você tem noção da quantidade de filhos desviados existem aí fora? A maioria da bandidagem, da droga, são filhos de crente. E aí? Aonde foi que errou? Eu não vou citar nomes, mas nesses dias tem saído na mídia filhos de celebridades gospel. Filhos de pessoas que andou ministrando multidões, pastor Celso. Fazendo escolhas pelo homossexualismo, pela droga e tanta coisa. E aí eu te pergunto, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? De que adianta estar dentro de um contexto religioso onde todo mundo diz: olha como é talentoso o Jefferson, nossa, como é uma bênção a pastora Márcia. Aí a gente vai olhar daqui uns anos, aonde está o Luizinho? Aonde está o Guilherme? Não, mas olha, o Jonathan tocava uma guitarra maravilhosa. Onde estão seus filhos? Não, eles têm livre-arbítrio. Olha só, ensina o teu filho no caminho e ele não vai se afastar, ele não vai se perder. Ele pode ter fraqueza, ele pode ter crise, ele pode birrar para vir para a igreja, ele pode ter todo o processo de crise existencial, mas o que foi semeado vai estar lá. Agora, depende da semente, né, irmão? Porque tem filhos que crescem tomando aversão de igreja por aquilo que eles viram seus pais praticarem dentro de casa. Porque a religião não recupera ninguém. Então tem filhos que dizem assim: o dia que eu for de maior, nunca mais eu boto o pé numa igreja. Você já ouviu alguém dizer assim? Eu não vou na igreja porque eu fui torturado. Porque na verdade, da mesma forma como o Espírito Santo age em nós, nós temos que manifestar para a nossa casa, com entendimento. Não adianta eu obrigar a dizer: senta aí, fica aí. Deixa eu te explicar, minha filha, por que você tem que ficar aí. Dá trabalho, irmãos. Sabe por que pastorear é um desafio? Porque ser pastor é ensinar. Meu Deus, como dá trabalho. Você ensina, o cara erra. Você ensina, ele erra de novo. Você ensina, ele erra de novo. Não é assim, Wilson? Aí você junta 99 ovelhas, quando você olha a outra ficou lá atrás. Aí volta, aí deixa as 99 aqui. Aí você traz a centésima. Aí daqui a pouco você vê que saiu mais duas. Só que a Bíblia diz que ele não se cansa nem se fadiga. Meu Deus. Você já pensou se ele tivesse desistido de você? Porque você deu trabalho, tá? Hã? Quando você chegou na igreja, você deu trabalho, irmãos. Hã? Você lembra de você? Filho de crente, né, Jás? Já pensou? Você lembra que você deu trabalho pro seu pai? Deu ou não deu? Não, eu era um santo pastor na igreja. Ninguém é, irmãos. Hã? Ainda pior, né? Filho de pastor é triste, cara. Não é mole, não. Mas se você está aqui hoje, Jás, é porque houve uma semente. Hoje você entende quando ele te feriu, te machucou. Se ele não tivesse feito isso, você não seria o homem que você é hoje. Então, às vezes, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Amar é ferir. Amar é morrer. A mensagem da cruz, ela é linda de ser cantada, mas pensa no que você está cantando. Cruz é lugar de vergonha, é lugar de humilhação, é lugar de morte. Cruz é lugar de exposição.
Como tem gente que tem amor à reputação. Não, imagina, eu tenho que aparentar que eu sou perfeita, espiritual, uau. Mentira, irmãos. Todos nós temos limitações. Por isso que a gente precisa um do outro. Por isso que eu preciso estar no lugar de culto. Eu já conheço a Bíblia. Conhecer a Bíblia não quer dizer nada. Você tem que conhecer o Deus da Bíblia. Porque a letra mata. Então não adianta dizer que eu conheço todos os versículos, eu tenho versículo decorado. A questão não é a Bíblia decorada, não é o que você conhece intelectualmente, é o quanto você escolheu morrer para que essa palavra traga vida para outras pessoas. E para isso acontecer, você tem que pegar a sua estrutura de orgulho e levar ela e fazer assim, ó, na cruz. Pá. E todo mundo vê que você é orgulhoso. Hã? Todo mundo perceber. Você já parou para perceber que Jesus ficou seminu numa cruz? Usava-se aqueles vestidões. Como é que ele foi pendurado na cruz? Só com um paninho aqui, ó, dilacerado, inchado, humilhado, exposto, zombado, questionado na sua liderança. Não é tão bom, o cara não era tão bom. Salvou a tantos e não pôde salvar a si mesmo. Aprenda com ele. Ele levantou a voz e falou: Pai, pesa a mão nesse povo. Foi isso que ele fez, irmãos? Quero justiça, Pai. Foi isso? O Senhor fala assim, ó, aprenda comigo, ó. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão falando. Sabe o que é perdão, irmãos? Perda de direito. Quando você perdoa alguém, você está abrindo mão do teu direito de cobrança. Você não está esquecendo o que ela te fez. Você não está ignorando o mal que ela te causou. Mas você está dizendo o seguinte: apesar de tudo, eu abro mão de cobrar essa dívida para ela. Isso é perdão. Quando nós falamos de Páscoa, quando nós falamos de reino, quando nós falamos da mensagem da cruz, eu quero te dizer, você precisa levantar um memorial na sua casa. Você precisa levantar um memorial no seu trabalho. Meu Deus, não deixa a terra te seduzir. Não tire os olhos dos seus filhos, da sua parentela. Irmão, você já pensou se a gente evangelizasse os nossos familiares? Hã? Não vou dizer nem os de fora, vamos falar dos de casa. Hã? Nossos filhos. Não, eu gosto de falar que eu ganhei tantas almas para Jesus. Primeiro que você não ganha nada, quem faz tudo é o Espírito Santo. Você não ganha nada. Esse negócio de ganhei alma para Jesus, você não ganha. Quem ganha é Ele. Quem pagou o preço foi Ele. Na verdade, você só deveria ser uma carta escrita. Não precisava nem falar nada, era só as pessoas olhar para a tua vida e ver Jesus. Não é assim? Porque quem é muito bom em falar pode ter dificuldade de praticar. Eu gosto muito que às vezes a gente chega bem afobado no pastor com um monte de coisa. Ele, calma, uma coisa de cada vez. É assim, pastor? Falei, pastor, não sei o que. Calma, pastor, calma. Vamos aqui primeiro. Isso é dom de José, irmãos. Eu imagino o povo naquela época chegando para José: José, acabou a comida. José, calma, gente, calma. Se Deus me colocou aqui no Egito, Ele tem propósito. Que loucura, né? Um ex-presidiário dando lição de moral e se tornando o segundo depois do presidente, vamos dizer assim. Tu já imaginou um ex-presidiário, gente, acusado de um monte de mentiras, depois de ter cumprido pena? Quem é aquele cara lá que arrumou solução para o Covid? Um ex-presidiário. Não é loucura isso? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que José tinha relacionamento com Deus. E olha que José nem conhecia Jesus. Você tem hoje uma revelação do Evangelho e não desfruta disso. O que você anda falando? O que você anda no meio do caminho conversando? Hoje é um dia de ceia, a gente vai estar ceando à noite. Mas eu acho, irmãos, que eu e você
nós precisamos entender qual é o propósito da nossa vida. Eu fico pensando que durante todos esses anos, pregando o evangelho em tantos lugares, às vezes eu vejo pessoas chegarem e dizer assim: ai, você pregou aquela palavra, foi uma bênção. Aí minha vontade de dizer: e o que isso mudou a sua vida? Hoje à noite nós vamos ter uma palavra pontual sobre isso. O que isso vai gerar? Você sabe qual é a nossa maior tentação no culto? Ficar mexendo no celular enquanto o outro está pregando. O cérebro da gente está tão viciado na Babilônia, no Egito, que não consegue entrar em Belém e sentar e comer o pão. Eu estava com o hábito de ficar transmitindo as mensagens do culto, compartilhando tudo. E um dia eu estava ali compartilhando, e o Senhor falou: para, precisa de sua ajuda. Vergonha, né? Eu estou pregando sobre cruz, eu tenho que me expor, né? Não, Senhor, mas eu estou aqui, ó, estou prestando atenção no pastor, estou só compartilhando. Não preciso da sua ajuda. Presta atenção no que está sendo pregado. Você está tão preocupado de passar para os outros. E o que eu estou falando com você? Não vale? Sabe aquelas bexigas que aí quando você solta ela faz ficou assim, murchinho. Paguei maior mico com o Espírito Santo. Sabe o que eu quero te dizer? Na hora da palavra é palavra, irmãos. Pega a tua mente e fala para ela assim: tu vai focar naquilo ali. Não, você está cansado, ele está repetindo. Olha, você não imagina a guerra na mente da gente, porque nós somos uma geração que não consegue parar meia hora. É ou não é verdade? Vai no banheiro, bebe água. Não, eu tenho. E para tudo que você for falar, a pessoa tem uma justificativa. Tem ou não tem, pastor? Não, mas irmãos, salvo os médicos, que tem que estar conectado, e algum caso ou outro, a maioria é porque não está dando conta de ouvir. Aí quando toca o louvor, lindo, e o Senhor fica assim: tu não entendeu nada do que eu falei para você. Você está só na alma, meu filho. A musiquinha não vai te sustentar na semana. Mas a gente não é almático, irmãos? Olha como lindo esse nome é. Aí o Senhor pega a palavra: agora vamos ler. Já viu criança quando você fala: vamos estudar? Ah, pai, estou cansado, estou com sono, não é assim? Pega o lápis: não, tá me dando dor de cabeça. Você acha que a gente não está fazendo igual com Jesus nos cultos, irmãos? Para tudo a gente tem uma desculpa. É a dor nas costas. Está na hora de crescer, irmãos. A terra está gemendo. Há uma grande fome. E você não pode dar o que você não tem. Tem que alinhar com a família. Alinha com a família. Para de ser religioso em casa. Os teus filhos podem estar ficando doentes debaixo dos seus olhos. Depois você vai ter que ficar pedindo ajuda para todo mundo. Quando na verdade os filhos são responsabilidade dos pais. E os pais que têm mais idade, me desculpa, agora vem para os filhos, é obrigação sua honrar pai e mãe. Não importa se ele é chato, se ele é cri-cri, se ele pega pesado, são seus pais. Sogro e sogra vira sua família também. Porque quando você casa com pacote também. Aí eu amo o filho, odeio minha sogra e meu sogro. Está amarrado, está repreendido, vai se converter. Que se você não consegue amar os da tua parentela, não ouse abrir a boca para dizer que ama lá fora. Você não pode amar o bandido, a prostituta, se você não consegue amar os da tua casa que te traiu, que te prejudicou. E amar não é bajular, né, irmãos? Amar não é ficar cuti-cuti, não. Amar é saber estender a mão na hora que o outro precisa, sem lembrar o que o outro te fez. Não é isso, pastor? Amar é prática, não é teoria. Então, quando a gente fala de memorial, de ceia, hoje é uma manhã para você voltar para o culto aqui à noite
com uma disposição de ouvir Deus e de aprender, para depois inculcar na cabeça das pessoas aquilo que Ele tem feito por você. Eu tenho aprendido, irmãos, que quem perdoa muito é muito perdoado. Quem muito se entrega, muito desfruta. Quem não tem medo de sacrificar é suprido e surpreendido pelo Senhor. Aquele que reputa todas as coisas por perda, que tendo tudo parece que não possui nada, aí o Senhor acrescenta. Agora aquele que se agarra, é meu, coitado, vai ficar só com aquilo ali, achando que aquilo ali era o tudo que Deus tinha para você. Já foi falado que quem não sabe perder não está pronto para ganhar. Hoje é um dia de ceia e é dia de palavra diferente mesmo, de alinhamento, de exortação, mas também de consolo. Vamos olhar para a nossa casa, vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para a nossa família. Para de querer aplausos de fora. Orar com a esposa, abraçar a esposa, chorar com a esposa, chorar com os filhos. Queridos, esse é um tempo de avivamento. Eu não sei se você percebe, o povo saiu do Egito, mas o Senhor dividiu por família. Família. Por que o Senhor não pegou todo o povo e fez um sacrifício assim grandão com todo mundo? Não, Ele fez questão de dizer casa, família. Não foi isso que Ele falou? E se a família for muito, aí você junta com outra família. Deixa eu te contar um segredo, só para a gente fechar. Tudo que acontece numa igreja tem que girar em torno de família. O reino de Deus é constituído com a base da eternidade. Família. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Não é uma família, pastor? Família. Nós fomos adotados como filhos por causa de uma família. Ele nos adotou. Então posso te dizer uma coisa? Olha para casa. Olha para você. Se você conseguir, no seu dia a dia, fazer o memorial na sua casa, com a sua esposa, com a sua família, você está cumprindo o reino de Deus. Você está manifestando o reino de Deus. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Quando termina esse tempo, que angústia que dá em nós. O nosso cérebro parece que faz assim, ó. Acabou tudo. Então, se você não lembrar nada do que eu falei, lembre de Êxodo 12. E lembre que você tem a responsabilidade de falar para a sua família o que Deus tem feito, o que Ele já fez e o que Ele é capaz de fazer. E quando os seus errarem, pecarem contra você, escolha perdoar bem rápido. Não guarde mágoa dos da casa. Não guarde mágoa dos familiares que te ofenderam. Não guarde. Porque Jesus pagou a sua dívida. Você precisa perdoar o outro. Abra mão do seu direito de cobrança. Ah, mas me magoou com aquela fala. Ah, mas me magoou com aquela atitude. Olha só, Jesus não foi apenas magoado, Ele foi esbofeteado. E Ele deu a outra face. Ninguém gosta desse tipo de pregação, né, irmão? Não dá ibope, né? Pregar cruz, humilhação, renúncia, falar de casa, família, né? Vamos falar de outras coisas, mais sucesso, né, pastor? Mas para mim não existe outro evangelho a ser pregado, senão olha para casa, olha para você. Qual é o propósito que Deus tem com a tua vida? Você está ganhando dinheiro, mas o dinheiro não é para você. É para sustentar a sua casa e abençoar outras famílias. Senão não há propósito, porque dinheiro não compra vida. Hã? Então você não é escravo dele, né? Irmãos, eu tenho vivido um tempo de tanta graça, tanto milagre. Tem dia que a coisa aperta, a gente fica um pouquinho ansioso, né? Ainda bem que eu tenho pastor, sabia?
Você tem pastor? Eu tenho. O negócio apertou, eu... E é vice-versa, né? Se meu pastor também estiver do lado, ele fala: pastora, vamos orar, vamos orar. Mas a Bíblia diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Mas eu prometi para mim mesmo, quando eu saí da religião, que eu não vivo de aparência. Não vivo de aparência e nem vivo me lamentando. Ó céus, ó vida. Não, querido, está tudo bem. Está na prova? Tá todo mundo. Mas e aí? Não sou da terra. Estou esperando o céu me responder. Não é assim que a gente vive? Tem picanha de pobre que é ovo frito. Eu morro de rir, porque houve uma geração que comia um arroz branquinho, com ovinho, com uma salada de tomatinho. Que delícia, uma polenta. Não tinha esse negócio de refrigerante toda semana, churrasco, igual a gente conversou ontem, né? Antigamente, irmão, quando a gente chamava uma pessoa para o churrasco, ela falava: uau, churrasco, né? Porque era uma coisa assim. Agora, ó, vou pro churrasco todo dia. Tem gente que faz igual o Maná, churrasco de novo, não tem outra coisa. Sabe o que acontece? A gente precisa voltar à simplicidade da vida. A gente precisa somente cuidar da nossa casa, do nosso coração. E aí o Senhor nos leva para as nações. Samaria, né? Jerusalém, lembra, né? Vocês têm que ficar até do alto, ser revestido de poder. E sabe qual é o lugar que Deus nos reveste? No lugar secreto da nossa casa. É ali que Deus nos trata, é ali que a gente vê a nossa fraqueza, é ali que a gente vê a nossa carnalidade, não é assim, Gustavo? Eu acho engraçado, irmão, só para fechar, é segredinho nosso de ensino. A gente às vezes consegue passar o dia inteiro assim, ó, sorrindo para todo mundo, mas aí quando chega em casa, já chega chutando a porta. Aí diz assim: nossa, eu tive domínio próprio. Que domínio próprio, rapaz? Você segurou com todo mundo e chegou em casa dando patada nas pessoas que você ama. Isso foi domínio próprio? Isso foi religiosidade. Domínio próprio é quando você sabe deixar os problemas lá fora, mas dentro da casa você chega abraçando os seus, orando com os seus, compartilhando o seu coração com a sua casa. Isso é domínio próprio. Eu encerro nessa manhã te dizendo o seguinte: volta para a origem. Volta para casa. Volta para casa. O filho pródigo, ele voltou para casa. Jesus, antes de partir, ele falou o seguinte: ó, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa tem muitas moradas. Então Jesus também fala de casa. Prepara a sua casa para aquilo que Deus vai fazer. Prepara a sua casa, irmãos. Prepara a sua casa. Sacrifica o cordeiro. Prepara o seu filho, Jason, para marcar a geração dele. Vai ser uma geração sofrida. Prepara a sua casa para marcar essa geração. Há um clamor de crianças de 5 anos, 6 anos, 8 anos. Há um clamor, irmãos. Ontem eu fiquei muito feliz, porque lá no prédio eu compartilhei com o pastor. Está vindo aí já o projeto com os nossos juvenis, o Gui, a Gabi, a Lela já estão vendo, o Gabriel. Mas ontem eu fiquei muito feliz de saber que o Gabriel era 8 e pouca da noite, abriu a porta de um apartamento cheio de adolescentes que não pertencem a nenhuma igreja. E o Gabriel ficou lá abrindo as escrituras, conversando com eles sobre valores, e fez um propósito de a cada semana estar num apartamento do prédio, evangelizando as crianças e os adolescentes. Minha filha está nesse meio precisando também ser evangelizada. Queridos, nós precisamos olhar para a nossa casa. A nossa casa pode ser um lugar de bênção para tanta gente.
Por que não fazer um bolo, um café e convidar alguém para você ministrar e depois trazer para o culto? Por que não? É a casa, é a mesa, é ao redor da mesa que Deus revela para nós coisas profundas. Os discípulos no caminho de Emaús estavam andando, mas foi quando ele partiu o pão. A gente precisa partir o pão com as pessoas. A gente precisa tirar os olhos da terra e olhar para o que o Senhor está fazendo no céu. A terra está passando por um grande movimento espiritual. O que está acontecendo nas nações não é produto de homens, porque Deus não perdeu o seu controle sobre a humanidade. Se Ele está permitindo, coisas estão sendo alinhadas na eternidade. Você não pode ficar de fora disso, irmãos. No livro de Atos você vê as casas se abrindo, você vê pessoas sendo curadas. A morte de Estevão gerou um grande avivamento naqueles dias. Alguém escolheu morrer. Faça isso nesse domingo. Liga para alguém, manifesta o reino, declara o seu amor por alguém da sua família, abrace alguém da sua casa. Não adianta dizer, nossa, aquela pessoa é desviada, aquela pessoa não tem jeito. Não, não, não. Um abraço fala mais que 1000 palavras, sabia disso? Ah, eu estou cansado. Ninguém pode se cansar, porque Ele não se cansa de você. Você vai perdoar 70 vezes 7 num dia, se for necessário, porque Ele te perdoa todos os dias. E não fique olhando para o defeito do outro para achar que você é melhor do que o outro. As nossas justiças são como trapo de imundícia. Tem gente que gosta de olhar para o mais fraco para dizer, eu não sou como fulano, eu sou bom. Querido, você só é nele. Tudo que você é em Jesus. Fora de Jesus você é como folha seca. Nele você é a vara e Ele é a videira. Fique em pé. O universo chora. Vamos cantar esse cântico? Cadê o nosso pessoal? Quer ajudar, Isa? Quem que está no back? Camila. Quer ajudar? Não? Vem ajudar. Depois que ficou da mídia, ficou assim. Hoje é um dia especial. Você ficou bravo comigo? Fazer igual o pastor Celso, a hora que passa. Sabe o que eu quero te dizer? Hoje é domingo, é ceia, família. Amém? Pega o cordeiro, passa o sangue na porta, e com certeza o destruidor não vai alcançar a tua casa. Pega o sangue, passa na porta, porque a tua casa tem que ser uma casa de bênção, com todas as limitações. Não somos uma família perfeita, mas temos que ser uma família boa. Você crê nisso? Curve sua cabeça. Vamos cantar esse canto. O universo chora. Coloca a sua família na mão dele. O sol se apagou. Isso. Ali estava morto o Salvador. Coloque a sua casa. Seu sangue lá na cruz. Pede para Ele Sou seu rei. trazer à sua memória aquilo que dá esperança. Você entregou o filho. Isso. Existe um Deus que entregou a vida dele por você, pela sua casa, pela sua família. Oh, Jesus. O universo chora. Nós cremos nisso, O Senhor. sol se apagou. Tu és o Cordeiro, Senhor. Ali
estava morto. Nós reconhecemos o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Seu corpo lá, Oh, queremos nos parecer contigo, Jesus. sangue derramou, Queremos reconhecer isso, peso Pai. do pecado. Oh, Espírito Ele Santo. levou. Oh, obrigada pela nossa libertação. Obrigada pela nossa salvação, pela nossa cura, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não se cansa de nós. Deus Pai o abandonou, Oh, meu Deus. cessou seu respirar. Obrigada pela ressurreição, Trevas se entregou. pela promessa da eternidade. Oh, meu Deus, como eu te amo. A guerra começou, Sim, a sim. morte lhe enfrentou. Dá-nos graça, Senhor. Todo o poder Unge das as nossas trevas vidas para manifestar o teu amor na nossa casa. a terra estremeceu, Ele sepulcros ressuscitou. se abriram, O Cristo, e nada Ele está vencerá vivo. seu grande Oh, o destruidor não vai alcançar a sua casa. Ele venceu a morte e o inferno. Rei ressuscitou, Oh, aleluia. ele venceu pra sempre, Diga para sempre. pra sempre exaltado é, Para pra sempre. sempre adorado, Ele será sempre adorado na sua família. pra sempre ele vive. Ele ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, Para sempre. pra sempre exaltado, Para sempre, Senhor. sempre Serás adorado na minha casa, na minha família, Senhor. pra sempre O teu memorial na minha casa, Abba. ressuscitou, ressuscitou. Cante, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos aleluia, Declare, cantamos aleluia, o Cordeiro. Ele já venceu essa guerra. Cantamos Ele já venceu por nós. cantamos aleluia, Somos mais que vencedores. cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos. Cantamos aleluia, Nós cantamos, Senhor. Hoje é domingo de celebração. Às 18 horas nós estaremos aqui, Senhor, te adorando. cantamos Aleluia. Oh, cantamos aleluia. pra sempre exaltado, Ele será sempre exaltado na nossa família, na nossa vida. pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Deixa eu orar com você. Pai, muito obrigada. Obrigada por esse dia. Obrigada por essa palavra. Pai, nós oramos para que a palavra seja revelada dentro de nós. E que o Senhor nos diga o que fazer com essa palavra da manhã. E que o Senhor traga ao nosso coração depois o que o Senhor quer que nós façamos com a palavra da noite. Gera em nós, Senhor, aquilo que está dentro do teu coração. Leva os teus filhos para casa debaixo de paz e com um desejo muito grande de ser abençoadores da sua família, de manifestar o teu amor para os seus. E que hoje à noite nós possamos vir para esse lugar com o coração em ti, com o desejo de ouvir mais a respeito do Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom domingo. Para sempre. Para sempre.